Olá pessoal, vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas de Direito Constitucional, falando sobre os princípios fundamentais, estamos aí na aula de número 6, então se você está chegando agora, tem uma série de outras videoaulas aí, volta lá para a gente tá falando a mesma língua aí. Bom, nós já falamos da forma de governo, né, da maneira como se chega ao poder, república, nós escolhemos isso, república e por quanto tempo eu fico no poder. Já falamos da forma de Estado, nós escolhemos o federalismo, a separação entre estados autônomos desse poder. Nós falamos que o federalismo é uma cláusula pétrea, que não pode ser mudada e que dentro do federalismo não pode haver secessão, não pode haver separação. E agora nós vamos lá para o próximo ponto, que é o ponto C, que fala sobre o sistema de governo. O nosso sistema de governo, e que nós escolhemos, vou colocar aqui embaixo, nós escolhemos o sistema presidencialista. Ok? O que é o sistema de governo? É de que maneira que nós vamos basicamente separar dois elementos. Ou vamos aglutinar, ou nós vamos juntar, então eu vou colocar aqui um mais, vamos juntar essas duas formas do exercício do poder, ou vamos separar essas duas formas, separar. Então, quem que a gente pode juntar ou separar? É a chefia de Estado, chefia de governo e a chefia de Estado. Como assim? Nós temos então duas formas de exercer, dois papéis a serem exercidos dentro de um Estado, que é a chefia de governo e a chefia de Estado. No presidencialismo, a gente junta essas duas coisas. No parlamentarismo, a gente separa. Vamos fazer organizadinho aqui, vamos lá. Então, nós temos aqui o presidencialismo, né? No presidencialismo, nós juntamos a chefia de Estado com a chefia de governo. Calma que eu já explico o que é cada um desses. No parlamentarismo, que é o oposto do presidencialismo, nós separamos. Um vai fazer o papel de chefe de Estado, e outro vai fazer o papel de chefe de governo. É, por exemplo, o caso da Inglaterra. Chefe de Estado é quem? É a rainha. E o chefe de governo? Primeiro-ministro. Chefe de governo, aquele que vai exercer o poder executivo, de gerenciar, de governar. E o chefe de Estado é aquele que vai representar o Estado, vai ser um poder simbólico e estatal, tanto dentro do Estado como com o resto do mundo, né? Aqui dentro do presidencialismo, vamos lá. O que a gente tem com relação a um aspecto chamado de legitimidade? Essa legitimidade dentro do presidencialismo, ela é uma legitimidade popular direta. Como assim? Porque é pelo voto direto do povo que se escolhe o presidente. Então, ele é um presidente, ele é o chefe de Estado e de governo legitimamente escolhido diretamente pelo povo, por isso que a gente chama de legitimidade direta. Já no parlamentarismo existe também a legitimidade, é uma legitimidade também que é popular, porque todo o poder emana do povo, só que é uma legitimidade popular indireta. Como assim? Aqui, quem escolhe... Primeiro que não se escolhe a rainha, ela é monarca, a gente já viu que o monarca ele nasce monarca, então o chefe de Estado não se escolhe.
Agora o chefe de governo se escolhe, mas de maneira indireta. Eles elegem os representantes do parlamento, né? Eles votam nas pessoas que vão compor o parlamento, e lá dentro, entre eles escolhem quem será o chefe de governo. Então quer dizer, o povo não vota diretamente em quem será o chefe de governo. É de maneira indireta, eles elegem quem vai escolher o chefe de governo. Então é uma legitimidade popular, mas é uma legitimidade popular indireta. No presidencialismo existe uma certa independência entre o poder executivo do poder legislativo. Existe uma certa independência, porém eles se harmonizam entre si. Aqui então é independência. No parlamentarismo existe uma interdependência. Entre executivo e legislativo. Eles estão entrelaçados entre si. Né? No entanto, que o chefe de governo ele nasce de dentro do próprio poder legislativo. Né? E essa relação é mais sensível. Com uma simples moção de repúdio, o gabinete de governo cai num parlamentarismo. Aqui não. Aqui, para você tirar o presidente, tem todo um processo legal mais rígido, que é o processo de impeachment, né? Que tem todo um rito para acontecer. Não é simplesmente uma moção de repúdio que você derruba o chefe de governo. Então, existe essa diferença entre os dois sistemas. O presidencialismo não é cláusula pétrea, tá bom? Não é cláusula pétrea. Eu vou colocar um não aqui para não confundir. Não é cláusula pétrea. Como assim? Lembra que cláusula pétrea é aqueles elementos que podem sofrer emendas constitucionais e serem alterados. O presidencialismo não. Você pode mudar. Daqui um tempo podemos novamente fazer um plebiscito e escolher mudar do presidencialismo para o parlamentarismo. Tá? Então existe essa possibilidade. Então vamos resumir sistema de governo para ver se não ficou muito complexo. Sistema de governo é a maneira como vai acontecer a relação entre chefia de Estado e chefia de governo, e entre executivo e legislativo. No presidencialismo, nós temos a junção entre o chefe de Estado e chefe de governo, exerce o mesmo papel. É a mesma pessoa que exerce esses dois papéis. Né? O presidente da República, ele é tanto chefe de governo, é aquele que faz as coisas, deveria fazer as coisas acontecer, deve fazer as coisas acontecer, e o chefe de Estado é aquele que representa o Estado. O presidente faz esses dois papéis. No parlamentarismo, não. Chefe de Estado é um, chefe de governo é outro. E a relação entre executivo e legislativo dentro do presidencialismo? Existe uma separação independente. Quer dizer, eles são poderes independentes. O presidente ele é independente do legislativo, mas tem uma relação harmônica que a gente vai ver daqui a pouquinho no artigo 2º. No parlamentarismo existe uma interdependência, uma dependência interna, uma dependência maior entre os dois. Né? O chefe de governo nasce de dentro do próprio poder legislativo. Ok? Tudo bem? Ficou tranquilo até aqui? Então agora a gente vai para a nossa último bloquinho daqueles elementos que seria forma de Estado, forma de governo, sistema de governo. Falta só o regime político, mas ainda não encerramos o artigo 1º. O regime político, que nós somos uma democracia participativa. Vamos ver isso daí agora. Então, fechando,
nós vamos ver o nosso regime político. O regime político que nós escolhemos aqui no Brasil é o democrático. E o que seria, o que a gente está falando quando a gente fala sobre regime político? Regime político é a maneira como o Estado se relaciona com as pessoas, né? A maneira como o poder acontece entre Estado e as pessoas que compõem esse Estado. Tem estados que essa relação ela não existe. Quem está no poder não quer que o resto das pessoas que compõem esse Estado participem do poder. É o que a gente chama aí de ditadura, né? Existe uma ditadura. A democracia é o oposto, é onde você tem uma relação mais próxima entre o povo e aqueles que exercem o poder. Existe uma relação mais direta entre eles. Tá bom? Aonde que está isso mesmo? Está lá no caput do artigo 1º, né? República Federativa do Brasil, tal. Constitui-se um Estado democrático de direito. De direito a gente já viu mais ou menos lá no começo, porque direito é porque é um Estado que deixa de dar o poder todo na mão de uma pessoa só e é um Estado que passa a colocar o poder em uma carta, que é a Constituição, e por isso que é o direito, né, a lei é que vai dizer como esse Estado vai funcionar e não uma pessoa, como era no absolutismo. E democrático o que é? Porque nós estamos assumindo alguns princípios aqui de relação entre Estado e esse povo. E aonde que retomamos isso? No parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exercerá de maneira direta, ou que o exercerá através de seus representantes, ou de maneira direta. Vamos ver então cada uma dessas partes. Primeiro vamos lá, o que é uma democracia? Dentro da democracia nós temos 3 tipos de democracia de uma maneira didática de falar, né? Vamos lá, democracia. Nós temos 3 formas. Nós temos uma primeira forma que pode ser uma democracia indireta, que também pode ser chamada de democracia representativa. Nós temos uma outra democracia que seria o oposto da indireta, que seria a direta. É quando o povo, o cidadão, diretamente participa do poder. Direta. E a outra forma de exercício do poder, de democrático, é a semidireta. Essas duas aqui a gente chama de democracia participativa. Então na participativa. Então na democracia indireta, o povo exerce o seu poder de maneira indireta, ele dá aos seus representantes todo o poder para exercê-lo. Na democracia direta, o povo exerce o seu poder de maneira direta, ele vai lá e ele toma algum tipo de decisão. E na semidireta existe uma mistura dos dois. O povo dá o poder para os seus representantes, porém existem mecanismos por onde o povo diretamente também participa desse poder. É o caso aqui do Brasil. O Brasil ele é uma democracia semidireta. Ele tem uma mistura do representativo com o direto. Então nós somos uma democracia participativa. E de que maneira que nós participamos desse poder? A gente primeiro tem o primeiro elemento fundamental, que é a eleição, é o voto, né? Nós escolhemos as pessoas que exercem o poder em nosso nome. Então, através do nosso
voto é que a gente vai lá e escolhe essas pessoas. Esse voto tem lá, o voto ele é uma cláusula pétrea, não pode ser modificado. Ele tem algumas características. O nosso voto ele tem que ser universal, ou seja, todos têm o direito de votar, homens, mulheres, não importa diferença nenhuma. Claro que tem algumas regrinhas, né? A idade mínima, etc e tal, mas é para todos. O voto ele tem que ser secreto. Ele tem que ser direto. Nós escolhemos o presidente, etc e tal. E ele é periódico, quer dizer, você não vota uma vez e acabou. Você tem que ter o direito de você tem que ter o direito de, depois de um tempo, escolher outra pessoa para ocupar aquele poder. Tá? Só que não é só através da eleição. A gente acha que a gente exerce essa democracia só através do voto. Não é só através do voto. Existem outros mecanismos de que, mesmo que depois que nós escolhemos os nossos vereadores, deputados, prefeito, presidente, etc. e tal, nós podemos exercer o poder. Quais os outros mecanismos? Nós temos o plebiscito. Temos o plebiscito que é aquilo que vem antes de alguma decisão. Pensa em plebiscito, mas coloca o L, né? Quer dizer, é quando o povo é consultado sobre alguma decisão antes de ser votado lá pela Câmara, pelo Senado. Né? Então o povo é primeiro perguntado o que ele acha e depois é que o governo federal toma suas decisões, que é o oposto do referendo. O referendo ele vem depois, né? Referendo, mas que também é uma forma de participação democrática, aonde é feito um projeto de lei e depois esse projeto de lei, mesmo depois que transitou pelas casas, é perguntado para o povo se ele concorda ou não com aquele projeto de lei. É um referendo. Referendar, dar o aval para aquela lei. E existe a iniciativa popular também. A gente pode exercer nossa democracia através das iniciativas populares. Iniciativa popular. A iniciativa popular tem algumas características importantes e que aparecem em prova. Só que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou encerrando por aqui. No próximo vídeo a gente continua, na próxima aula a gente continua falando do regime político. Até lá!